Cortes na ciência, antivacina, cortes na educação, fake news, poluição, extinção de espécies, agrotóxicos, desmatamento, Sério Sapiens. Fala galera, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um episódio do podcast Sério Sapiens, o seu podcast mensal sobre temas variados do universo das ciências biológicas. Eu sou a Gabriele. Eu sou a Isadora. E eu sou o Renan. E antes da gente entrar no assunto de hoje, eu gostaria de deixar aqui 3 casos para que você, ouvinte, já vá pensando, já vai maturando aí na sua cabeça. Enquanto a gente vai discutindo, você tenta entender o que esses 3 casos têm em comum. Então, eu vou deixar aqui o caso da Braskem, que está acontecendo em Maceió, o caso das mudanças climáticas e o caso da agricultura tradicional, também conhecido como agropop. Cheguei a jogar o trocadilho aqui, mas tudo bem. Renan misterioso. Isso, só vai pensando e aí, bora pro episódio? Bom, Bora vamos lá. lá. Então, vamos, que hoje o papo vai render, hein? Tá, acho que para começar a discussão, primeiro é bom a gente definir o que são bens comuns e bens privados, né? Os bens privados, eles são normalmente oferecidos pela iniciativa privada e têm por característica ser de uso individual ou de pequenos grupos, basicamente. E esses bens, eles podem ser considerados excludentes, porque pela lógica, se a gente pensar assim, se eu vou lá e compro um computador, vai existir menos um computador no mercado para outras pessoas comprarem. E, além disso, ele implica que o poder de compra define quem vai ter acesso a esse bem ou não. Agora, os bens comuns, eles não são exclusivos de ninguém, de forma geral. Por exemplo, os recursos naturais. É muito difícil determinar exatamente quem usa e quem não usa e quais são os direitos e deveres das pessoas que têm acesso a esse bem. Eles são finitos e, por isso, geralmente, eles demandam uma gestão do seu controle, justamente por ser de acesso mais universalizado. De uma maneira bem, assim, acho que até boba, mas que me ajuda a separar um do outro. Acho que um bem privado é aquele que você consegue indicar o dono. Por exemplo, computador da Isa, computador do Renan. Já, por exemplo, um rio, você não consegue falar de quem que é o dono, né? Exatamente. Então, partindo disso, você consegue definir que é um bem comum, porque várias pessoas podem usar dele. É bem isso, gente. E quando a gente fala de bens comuns, eu lembro de um outro termo, né? Um jargão que é usado, que pode parecer um pouco dramático, mas me lembra bastante a tragédia dos comuns, sabe? E eu acho que muita gente aqui já deve ter tido contato com esse termo, né? E ele nada mais remete a uma situação onde os indivíduos que agem de forma independente e racionalmente de acordo com os seus próprios interesses, eles vão acabar se comportando contrariamente aos melhores interesses de toda a comunidade, né? Então é como se eu, Renan e a Isa aqui fôssemos uma comunidade e eu resolvesse excluir eles e agir de acordo com os meus próprios interesses, levando aí ao esgotamento de algum recurso comum entre nós aqui. Nessa lógica, eu maximizo, né, os meus ganhos, então eu procuro extrair ao máximo um recurso comum de todos, aumentando aí meus ganhos, e com isso eu acabo compartilhando todas as perdas e os prejuízos dessa minha maximização. Então, se eu extraio excessivamente algum recurso, esse recurso não vai esgotar só para mim, se ele é um bem comum, ele vai esgotar para todo mundo dessa comunidade, né? E é essa a hipótese levantada pela tragédia dos comuns, que declara que o livre acesso e a demanda irrestrita de um recurso finito, como a Isa falou, termina por condenar estruturalmente o recurso pela sua superexploração. Esse termo, né, que ele é muito usado, inclusive ele vem de um artigo, que é o artigo mais lido da Science. Eu não sei se vocês sabiam disso, mas é até bem bizarro, porque ele é um artigo muito antigo. Talvez até por isso, né, ele seja mais lido. E ele vem do ecologista, do Garrett Hardin, que justamente defendia essa ideia de que é necessário reconhecer que os recursos naturais são bem comuns e precisam ser administrados com muita cautela, né, para que eles não acabem esgotados. Exauridos. Muito bem, Isa. Só para exemplificar, né, ficar bem claro, vamos pensar nós 3 como uma comunidade. Então, vamos pensar no exemplo do rio, que eu citei lá em cima.
Vamos imaginar que a gente pesca nesse rio. A gente come o peixe que tá ali. Só que aí, eu vou falar que a dona Isadora resolve pescar todos os peixes para ela. Isso. E parte desse peixe a Egoísta. gente come, parte a gente vende para conseguir outras coisas. Então o que acontece? A Isadora acaba pescando mais peixes, consegue vender mais peixes, então assim, ela tem um retorno financeiro maior, só que ela acaba com todos os peixes do rio. E então o lucro, os benefícios ficam para uma pessoa só, no caso a Isadora, só que os prejuízos são divididos entre todo mundo que usufruía daquele bem comum. Ou seja, tanto eu quanto a Gabi acaba perdendo com isso. Sim. Inclusive, as pessoas que perdem muitas vezes não têm nem essa consciência, né, desse prejuízo. É bem comum isso. E eu diria Por vezes elas nem entendem o que está acontecendo, né? Sim, eu diria que a tragédia dos comuns, uma vez uma professora perguntou se a tragédia dos comuns era algo que aplicava ainda no nosso dia a dia, né? Nossa, E eu diria que se aplica em todos os dias, né? Porque se a gente for pegar as notícias que a gente vai conversar um pouco já já, a gente vai ver que essa tragédia, né? Que na verdade é um conceito muito básico, né? Os recursos naturais, eles são finitos, ponto, né? Então, esse aviso, ele é uma coisa até bem óbvia, se a gente for parar pra pensar, e que tá no nosso dia a dia aí constante. sim, não é nada inovador, né, gente? Na época, talvez, né? Na época eu acredito que podia ser. Dizem que as invenções ou percepções mais geniais são aquelas mais óbvias, né? Então talvez por isso explique que esse artigo seja o mais lido da Science. Sim. Mas e agora? Vamos para as notícias? Vamos destrinchar melhor desse assunto? Não dá pra citar todas, mas acho que dá pra gente pegar as mais polêmicas, que a gente gosta, né? Das mais polêmicas. Então vamos embora com a gente que temos algumas notícias cabeludas para comentar. Pois bem, Sapiens, a gente agora vai citar o primeiro exemplo que a gente falou lá atrás, lá no começo, que é o caso da Braskem. A Braskem é uma empresa mineradora que atua em Maceió e ela extrai salgema. O que é esse salgema? É uma das matérias-primas para fazer plástico. Então a Braskem acaba pegando esse minério e vendendo para empresas como Coca-Cola, por exemplo, para fazer garrafa de plástico. Ela também vende para empresas que fazem PVC e várias coisas assim. Uhum. E qual é o problema dela? Essa extração de salgema está levando a vários problemas ambientais na região de Maceió. Eu estou aqui com uma manchete do G1 que diz o seguinte: moradores de bairros afetados por rachaduras protestam em frente à Braskem, em Maceió. Essa matéria é do começo de novembro de 2021 e exemplifica bem o que está acontecendo, que essa extração de salgema está levando a simplesmente certos bairros a desabarem, assim, a afundarem, sabe? E eu tô até gaguejando porque é uma coisa tão absurda que o caso é assim. A Braskem é uma empresa que já está no ramo há muito tempo, então assim, tem vários diagnósticos, várias análises que apontavam que isso poderia acontecer, que apontavam que poderia levar a problemas ambientais. Só que nada foi feito. Sim. Durante décadas houve essa extração, até que várias casas das regiões afetadas começaram a perceber que estavam rachando, começaram a perceber rachaduras ali, e foi feito vários laudos e todos apontaram que era decorrente dos serviços prestados pela Braskem. E aí? Será que a Braskem vai dar uma casa nova E para aí? todo mundo? Então, e aí que é o seguinte, várias pessoas estão tendo que deixar suas casas, esses bairros que estão sendo afetados, que antes eram vívidos, com várias lojinhas, assim, um bairro provavelmente como o meu, como o seu, e eles se transformaram em bairros fantasmas. Várias pessoas estão saindo e a Braskem, ela está dando uma indenização para as pessoas que optaram por sair, optaram entre aspas, porque se ficam lá Optaram, é bom. pode acordar com um pedaço da casa no chão, mas há essa reclamação que a indenização não chega nem perto de conseguir ser o suficiente para começar a vida em outro local.
E tem um porém, um pulo do gato aí, que as pessoas que vão aceitar a indenização, elas precisam dar a sua casa em troca, assim, sabe? Passar a casa em nome da Braskem. Meu Deus. Então, assim, é um caso bem nítido de como uma empresa ela acaba tendo lucro para ela própria, né? Então, no caso, a Braskem, durante décadas ela lucrou com a extração de salgema ali. Uhum. É até engraçado que recentemente, pesquisando para esse episódio, eu vi lá que durante a pandemia houve uma diminuição dos lucros, mas ainda assim é um lucro absurdo que eu gostaria de ter essa diminuição de lucro, sabe? Só que a população afetada não vê esse lucro. Pelo contrário, ela vê a parte negativa, né? O prejuízo, que é ver a sua casa caindo, aquela casa que as pessoas lutaram para conseguir. Uhum. E mais do que isso, mais do que a parte material do rolê, é que, cara, você pode estar dormindo e acordar e algum ente querido não tá mais lá, sabe? Porque desabou uma parte da sua casa Uhum. e muitas pessoas não encontram uma saída para isso. Sim. Sim. E aí aqui a gente pega o quê, né? Um minério, que é um bem comum, Uhum. e a sua má gestão, né? Ou seja, a má gestão para uma empresa privada que não levou em consideração todos os riscos que já estavam sendo alertados, puramente e exclusivamente por conta do lucro que isso ia gerar. Então, é uma coisa muito complicada e é uma situação que ela se expande para vários outros casos que a gente teve no Brasil nos últimos 2 anos. Uhum. Bom, esse tipo de cenário, ele se expande também para níveis globais, né, não só Brasil. E um exemplo bem famoso, que todo mundo conhece, são as mudanças climáticas, que inclusive está bastante em alta aí na COP26. E, bom, como é que as mudanças climáticas são um exemplo de tragédia dos comuns? Basicamente, ela é uma consequência do excesso de exploração de determinados recursos naturais, principalmente por parte de grandes indústrias, como combustíveis fósseis e agronegócio. E são essas indústrias e alguns países específicos que recebem os maiores lucros dessa exploração. Além das próprias indústrias e dos governos que recebem esses lucros, as camadas mais altas da sociedade, que possuem alto poder de consumo, também usufruem, de certa forma, desses benefícios, porque elas têm poder de consumir os produtos dessas indústrias. Por exemplo, pessoas que têm carro. A indústria de combustível fóssil é quem ganha o maior lucro, mas nós que temos carro também usufruímos de certa forma. Agora, as classes mais baixas, elas consomem de forma insignificante ou não consomem. Por exemplo, quem não tem carro recebe todos os custos, mas não tem benefício nenhum desse tipo de atividade. Elas só carregam o prejuízo do sistema. Então, além de elas receberem só os custos, esses custos recaem de forma mais pesada sobre elas. Se a gente for pensar em todos os desastres ambientais que estão sendo causados pelas mudanças climáticas, como enchente, Uhum. seca, para essas pessoas recai de forma mais pesada, né? Eles já moram em lugares mais marginalizados, que têm menos acesso à infraestrutura, e eles, consequentemente, acabam tendo menos chance de se recuperar desse tipo de episódio. Fica mais vulnerável, né? Sim. Uhum. E isso é um exemplo de um bem comum, que no caso a atmosfera, né, vamos por aí, que não tem como a gente cercar. É um bem comum que não tem como a gente colocar uma cerquinha ali e falar isso, Você isso não vai aqui, usar. isso aqui não vai usar. Então é uma situação muito mais complicada, né? Até mesmo a água, se a gente for pensar. É difícil você colocar secas, né? Porque a gente tem todo um lençol freático que se comunica. E por isso que até hoje, já faz anos, né, que a gente tem comitês internacionais para tentar dar um jeito nisso. Sim. E ainda assim é bem complicado, né? Sim, por isso que é importante ficar atento ao que outros países estão acontecendo, Uhum. estão fazendo. Porque isso a gente está batendo várias vezes. Há indivíduos que não usufruem daquilo, mas que serão afetados. A gente pode facilmente passar para o nível de Sim. países. Sim. A gente pode pegar, por exemplo, Estados Unidos e China, que são os líderes de Uhum. poluição Uhum. no mundo, né? E a gente pode pegar países insulares, como, sei lá, Maldivas ou
países não, locais, né? A Maldivas, Micronésia, Fiji, Ilha Salomão. São lugares que têm a sua fonte de renda baseada no turismo. E também são os que mais vão sofrer das mudanças climáticas por serem, assim, basicamente cercados por água. Então, à medida que o nível do mar vai começar a subir, o que acontece com esses países? Eles vão ver a sua principal fonte de renda ir embora, porque ninguém vai querer ir para um lugar que a qualquer hora pode ter uma enchente, assim, acontecer o pior, né? E a gente também tem que pensar nas pessoas de lá. Como que vai ser? Para onde que elas vão? Não é tão fácil realocar Sim. milhares ou E milhões de isso. pessoas assim, né? Pode Tanto falar, Isa. que. Pode falar. Não, nesses comitês internacionais, como aconteceu na COP26, é bem discutido a questão da justiça ambiental, né? Também, pelo que eu Isso. andei vendo. E a questão dos países mais poluidores tentarem compensar de alguma forma essa poluição que eles causam nos países que não têm uma participação significativa, mas que estão recebendo os prejuízos. Uma coisa interessante é que quando a gente fala, Uhum. isso foi muito discutido na COP, quando a gente fala que você tem que ter um fundo para garantir que um fundo que vai ser provido pelos países mais ricos para garantir essa adaptação em países mais pobres, não é porque os países mais ricos são generosos e, nossa, como eles são legais, né? Na verdade, eles estão Não. devolvendo o mínimo que eles causam de prejuízo para o planeta como um todo. Então, é bom deixar isso claro, porque às vezes as pessoas Sim. falam, ai, Nossa, tal país está ajudando, É né? esmola Toda vez que agora, né? nossa, como eles investem, sabe? E, inclusive, esse tema ele recai sobre um outro que a gente já comentou aqui no podcast, que é o racismo ambiental. Sim, que é mais uma situação em que o privilégio de poucos gera custos maléficos, digamos assim, para muitos. E geralmente esses muitos podem ser minorias sociais e raciais, como é no caso do racismo ambiental. Aqui no Brasil, geralmente está ligado a Uhum, comunidades indígenas, comunidades quilombolas, favelas, que são, querendo ou não, locais com uhum, uma população majoritariamente negra. E, por exemplo, o descarte de dejetos tóxicos, de lixo ou mesmo cemitérios, geralmente são perto de uhum. locais onde moram essas comunidades, né? Então, eles acabam recebendo toda a parte ruim dessas atividades. Tipo, Hum. todo mundo usa o cemitério, mas a parte tóxica recai só É. sobre quem mora do lado do cemitério. A gente sabe quem são, né? E aí a gente vê a importância da representatividade, que essas minorias geralmente elas são mais afetadas porque você olha do ponto de vista que normalmente você tem uma menor organização social para cobrar ou para participar da tomada de decisão. Então, quando você não tem essa Sim. participação efetiva das pessoas que são afetadas, aí, obviamente, né, você não vai ter nenhuma preocupação em minimizar ou remediar ou até indenizar essas populações. Exatamente. Eu acho que é bem complicado, porque no final das contas, a corda sempre estoura pro lado mais fraco, né? Sim. Assim, fraco entre aspas, porque se a gente levar em consideração que os negros no país são a maioria, mas é aquela coisa, vamos pensar na pandemia da Covid-19, um momento que a gente precisava de água para manter, estar sempre lavando as mãos e essas coisas, porém, aproximadamente 16% da população brasileira não tem acesso à água tratada, e quase 50% não tem acesso à rede de esgoto. Exato. E adivinhem qual é a parcela da população que é mais afetada por isso. É aquela coisa, você pode pensar no bairro nobre da sua cidade e no bairro periférico e você vai saber muito bem a resposta para essa questão. E de novo, né, é uma informação que choca 0 pessoas, inclusive o podcast aqui a gente é tão bom que a gente já falou sobre isso também, Exato. Uhum. no episódio 7, né, de privatização da água, e quem quiser saber mais sobre especificamente esse tema, volta lá e assiste e ouve, né, que vale a pena. Modéstia à parte, tá muito bom. Sim, tá muito bom. E essa questão é o que eu falei, passa pela questão da representatividade e passa pela questão da importância da participação
pública nesses espaços de tomada de decisão, porque foi o que você falou, a população negra, por exemplo, quando a gente pega proporcionalmente, é a maior parte, mas pouquíssimos ainda, infelizmente, ocupam os lugares mais altos, né? Tudo é política. Outra frase que falamos todo episódio. Tudo tá ligado, gente. E um outro caso que eu ia comentar, né, que eu lembrei conforme vocês foram falando, inclusive o Renan instigou no começo, o Renan Misterioso aí instigou no começo, que é o caso da agropecuária e agricultura tradicional, né? Uhum. E aí alguns podem falar, mas o que tem a ver, Gabi, bens comuns, né, com, pronto, vai criticar o agronegócio, né? Bom, na verdade tem tudo a ver, porque se a gente for pegar, sim, é uma terra privada, né, geralmente que a gente está falando. Só que essa terra privada, gente, vamos pensar aí em toda a logística, né, para ela ter ali o gado, para ela ter a agricultura tradicional acontecendo, ela usa uma série de recursos que são bens comuns, né, e dentre eles, o maior deles, eu diria que é a água. Então, quando está exportando mais e o preço aqui dentro está absurdamente caro, né, e está exportando porque exclusivamente por conta do lucro, porque o dólar está mais alto, a gente tem que parar para pensar que não está exportando simplesmente um produto que vai enriquecer aquele produtor, está exportando água junto com isso. E para a gente ter uma noção bem básica dessa quantidade de água, o Brasil tem uma média que, acho que é uma média de 2015, exporta cerca de 112 trilhões de água por ano dentro do agronegócio. E é muita água. Aí a galera pode falar assim, ai, mas eles pagam impostos, né? Quando, na verdade, gente... Mais ou menos, né? Então, mais ou menos. E quando a gente pega os dados da Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal, a gente vai ver que 9,2 bilhões foram perdoados só esse ano dentro desse setor. Ou seja, né, vamos colocar numa proporção que a gente conhece. É uma dose de Pfizer por adulto. Então, assim, é um dinheiro muito grande que é perdido por conta disso. É um recurso natural que vai embora, que é um recurso de todo mundo, porque é um bem comum. A água, por exemplo, é um bem comum. E todos os outros recursos que usam dentro dessa cadeia, que não é do produtor, é da população. E isso nem sequer retorna do ponto de vista fiscal pra gente. Então, vale a pena a gente fazer essa reflexão, porque muita gente fica com o discurso neoliberal de que, mas a terra é dele. Tá, mas todo o resto dele, ele tá pagando realmente por aquilo? Ou ele tá só maximizando o lucro dele e compartilhando todo o prejuízo com a gente? É aquela coisa, não é porque tá em posse da terra que ele pode fazer tudo. Querendo ou não, tem certas coisas que vão influenciar vizinhos ou outras pessoas. E nisso, a gente precisa parar, ver muito bem o que a gente vai fazer para aquela coisa. Não tirar direitos dos outros, né? Sim, assim, é muito triste isso, porque a gente peca muito no nosso planejamento a longo prazo, principalmente quando a gente está falando de água, né, e de recursos naturais, enfim, nem economicamente e nem nos outros setores sociais e ambientais. E isso acaba tendo uma série de prejuízos a longo prazo, sendo que a água vai ser um recurso de muita... necessidade. Um recurso muito visado, né, daqui pra frente. Vai ser um recurso muito visado. Já é um recurso muito visado. Então, quando a gente faz até a proporção econômica, porque a galera adora falar de economia, né, o que retorna pra gente desse agronegócio seria a proporção de 1 centavo a cada 323 mil que são arrecadados pelo produtor. 1 centavo. Tipo... ainda mais com essa mania de exportar, né? Sim. Que a gente produz aqui. Assim, além de causar todo esse impacto para fazer a produção agro, todos esses produtos, muita parte é exportada, né? Não fica aqui pra gente. E o que fica mais caro, porque tem pouco. Exatamente. O que leva ao cenário atual, que você vai no mercado, vai no açougue e você só chora, né? O preço de tudo. E o pior de tudo é que daria para evitar isso. Daria para, se a gente pensasse num modelo diferente, a gente conseguiria evitar essa situação. E é isso que a gente sempre fala aqui, né? Sempre tem um outro jeito para fazer as coisas. Sim, quando a gente fala da carne em si, a maior parte que é produzida ali no centro-oeste do Brasil, o que fica para a população que vive lá? Desmatamento, seca,
E a falta de acesso à carne, porque a carne é caríssima, né, no local que estava sendo produzido. Então, isso é uma coisa que a gente teria que ter um mecanismo de regulação. Na verdade, a gente tem, né? Tem, mas não é aplicado. Dizem que tem. Dizem que tem. Não ando vendo. Então vamos entrar melhor nisso daí, vamos falar mais sobre esse assunto. Por que não privatizar tudo, então? Qual que é desses órgãos reguladores aí? Eu vou até beber uma água depois dessa. Bom, o Renan soltou aí sobre as soluções, né? Quais seriam as soluções desses problemas de bens comuns que a gente comentou até aqui, né? E aí você provocou, né? Privatiza ou não privatiza? Medo. E antes da gente bater supostamente um martelo sobre essa questão, eu acho que vale a reflexão que, inclusive, a gente comentou já em outros episódios também, né? Que quando a lógica ela é relacionada a um bem comum, que é para todo mundo ter acesso a esse bem, será que vale realmente a gente colocar a lógica de mercado, que é uma lógica que é o quê? Ter lucro em cima, né, de um produto? Será que o bem comum ele é um produto? Será que quando ele se torna um produto, ele ainda continua sendo de todos? Ou ele passa a ser excludente, igual a gente falou no começo? E será que também a gente tem algum case, a gente tem case de sucesso aí, como diz os mini Guedes da vida? Tipo, quando a gente pega a energia, a mineração, né, os exemplos aqui que a gente tá cansado de saber, esses casos deram certo. Então, assim, eu acho que vale a gente pensar um pouquinho, não sei o que vocês acham. Parece que não é tão simples quanto querendo nos vender, né? E lembrando que alguns desses bens comuns são teoricamente assegurados como direitos dos direitos humanos. Sim. Então, assim, como é que vai ser um direito humano se a pessoa tem que pagar por ele? É meio estranho. Inclusive, alguns estão na nossa Constituição, né? Uhum. Então, supostamente garantidos. Sim, essa parte que a gente falou lá atrás de órgãos reguladores, eu fico bem contente, bem feliz de ver que as nossas leis e a nossa Constituição aborda muito bem isso. A gente vê em várias partes, em várias etapas que, cara, se o empreendedor quer fazer um novo projeto ou abrir uma indústria, ele pode. Contanto que esse empreendimento não seja negativo para moradores, para outros atores que estarão envolvidos. Então, por exemplo, um exemplo bem prático do que acontece. A gente tem o caso da Braskem, por exemplo. Quando começaram os papos sobre processos ambientais, sobre licenciamento ambiental, foi levantado a importância de se ter certos limites para a sua atuação, para que não interferisse na vida de outros atores, que no caso seriam os moradores da região, pessoal que pode se organizar em vendedores, a população pode se dividir em vários atores. E para mediar tudo isso, a gente tem os órgãos reguladores, pode ser o IBAMA, por exemplo, a nível federal, ou pode ser a nível estadual, cada estado vai ter o seu órgão regulador. E é interessante isso para que a especificidade de cada estado seja atendida, porque assim, não adianta eu pegar um caso do Amazonas e querer comparar com um de São Paulo, ou até mesmo o caso de Alagoas, sendo que são biomas diferentes e tudo mais. Então, a gente tem na Constituição e nas resoluções CONAMA. Se você quer fazer alguma coisa, pode fazer, mas você tem uma série de passos que vão garantir que você atinja seus objetivos, que você ganhe, mas que outros atores também ganhem. Só que nem sempre é isso que acontece na vida real, como a gente pode ver com o caso da Braskem, que há interferência dado a diferença de poder entre cada um dos atores. A gente comentou um pouco sobre isso, né? Que a questão dessa diferença de peso na tomada de decisão e as diferenças também quando a gente fala que existe uma participação prevista, mas essa participação ela é apenas consultiva, né? Ela não é necessariamente, não tem essa necessidade, essa obrigação de ser levada em conta na hora final, né? Na hora da tomada de decisão. E aí vai depender muito dessa organização
dessas partes envolvidas para fazer essa pressão. Se for uma minoria que não consegue se organizar tão bem por N motivos, fica prejudicado essa parte, né? Sim. Ou, por exemplo, um empreendedor que tem uma influência tão grande, que ele tem um poder tão grande, que ele consegue influenciar nesses órgãos reguladores que deveriam ser imparciais. Então, as decisões que partirão desse órgão regulador vão beneficiar o empreendedor e vão esquecer das necessidades dos outros atores. Sim. Então, assim, essa é a opinião minha, Renan, não sei das meninas, mas a gente precisa garantir. Eu acho que esse caminho de você ter órgãos reguladores é o melhor, mas a gente precisa garantir que eles terão a imparcialidade para agir. Por exemplo, se for o extremo, né? Se for para barrar um empreendimento, eles têm que ter esse poder para conseguir barrar, caso ele seja negativo para uma das partes, tipo, um prejuízo que não dê para contornar, sabe? Sim, eu acho que passa pelo fato de você ter mecanismos para fiscalizar a participação em si, porque a maioria, quando a gente fala dessa tomada de decisão, a maioria dos mecanismos que a gente tem de participação, eles não garantem de fato essa participação efetiva, sabe? Ela passa a ser uma participação superficial em muitos casos, então a gente precisaria de mecanismos e suporte, né, para você conseguir garantir de fato essa participação, e quando não tem essa participação, aconteceu o que você falou, né? Ter esse poder de barrar, então, quando não tem essa representatividade no final. Mas isso é um caso específico quando a gente fala de normas sociais, né? Que é algo que é proposto pelo próprio autor do artigo, que é o Harding. Ele fala a questão, né, de você ter normas sociais de coerção, multa, para que basicamente é um acordo comum para falar, olha, isso daqui pode, isso daqui não pode, né, que é o que a gente tem através das nossas legislações, normativas, enfim. Isso é um meio. O outro meio que muita gente usa, aliás, deveria ter mais. Um outro meio que muita gente usa de forma equivocada o texto do Harding para aplicar uma lógica neoliberal, que é a da privatização. E como eu disse, será que faz sentido você aplicar a lógica de mercado por uma coisa que deveria ser de todo mundo? Então, geralmente quem defende essa ideia usa o argumento de que privatizando certo recurso, menos pessoas terão acesso e, portanto, aquele recurso não vai ser super explorado, não vai ser esgotado. Será? E não vai ter toda essa problemática. Mas, assim, esse argumento é um pouco estranho para mim. Um pouquinho. Porque desde o início a gente está falando que, principalmente as grandes corporações, grandes indústrias, são as super exploradoras nos nossos dias atuais, né? Quando a gente falou das mudanças climáticas e tudo mais. Então, que lógica tem a gente vender esses recursos para elas? Sim. Eu acho que só vai agravar o problema, elas vão usar recursos de forma mais abusiva e assim, elas já não se responsabilizam pela reparação dos danos que causam quando causam. A gente tem vários exemplos, Então, né? vários exemplos do caso da Vale, é um caso bem famoso aqui no Brasil, né? Sim. Ai, era uma empresa que explora reservas minerais. Ela foi privatizada, né, 97. algumas décadas atrás, não sei exatamente quando, 97, não sei. E a partir daí a produção dela foi bastante voltada para o exterior e foi também caracterizada com o rápido esgotamento das reservas que ela explorava. E essa história é repetitiva, gente, como a gente citou vários casos aqui hoje. Sim. Então, toda a história é importante, né? E acompanhado disso veio vários desastres naturais, e por isso que é tão famoso. Bem, né? Mariana, Brumadinho, todos conhecemos. Então, porque justamente a conta que é feita é que é mais barato você deixar rolar do que você fazer, né, as vias corretas aí, que é você prevenir, fazer manutenção, né, no caso das barragens. Então, a conta que se faz no Brasil, principalmente, é que é muito mais barato você ter um problema ambiental, né, você ter um desastre ambiental, do que você fazer e ter aí uma responsabilidade socioambiental com aquele empreendimento. Sim, porque a multa, né, se vier multa, ela costuma ser bem baixa, perto do prejuízo.
E às vezes demora anos, né? São processos que levam anos. Não é à toa que depois do incidente, da tragédia de Mariana e Brumadinho, a Vale sofreu uma queda no valor de suas ações, mas depois de um ano já voltou a lucrar e vida que segue, né? Sim. Exatamente isso, gente. Porque eu fico bem possessa, assim, né? Pra não falar outra palavra. Fico bem possessa com isso porque quando a gente olha as multas aplicadas do IBAMA, 5% só delas são pagas, pra vocês terem uma noção. Então, é um valor muito ínfimo perto do prejuízo que é causado. E muitas delas são renegociadas, né? Como esses casos da Vale, muitos foram renegociados e não cobre nem sequer as vidas que foram perdidas nessa tragédia. E, gente, a cidade não se recuperou até hoje, né? A cidade. Não, quanto à questão ambiental, é uma perda que não tem mais volta, né? Sim. E quanto à questão social, o tanto de gente que, tipo, nasceu e cresceu ali, que tinha uma identidade com o lugar, e não vai mais ter, né? Sim. Porque o local foi completamente transformado Sim. e a custo do quê? Fora que eles eram dependentes também da parte ambiental, né? Sim, muitas pessoas ali pescavam, muitas pessoas tinham seu sustento que vinha da terra. E isso tudo, né? Aí quando a gente pensa, a mineração é um bem comum, né? E aí você vê para quem está sendo os benefícios exatamente, né? Os benefícios vão para os acionistas, inclusive mando aí um zoinho para quem diz que é ambientalista e investe na Vale, tá? Porque tá dando lucro. Ou é vegetariano, vegano, investe na Vale, tá? Assim, Triste. queria só mandar uma consciência, assim, um zoinho na consciência aí, porque... Senhora? Mas para que tá sendo esses benefícios? Para uma pequena parcela da população, né, que são os investidores, quem aplica, os donos da Vale, enfim, quem aplica na Vale. E o retorno disso não vai para a população como um todo de um bem comum. E, de novo, né, o que é compartilhado? Só os prejuízos. Nossa, gente, dá até dor falar isso. Exato, né? A perda de um rio, por exemplo, é algo muito sério, né? Que a gente perdeu o Rio Doce. Só queria voltar na questão que você falou sobre o IBAMA, sobre as multas do IBAMA, né? Eu lembro que lá em 2018, assim, tinha uma certa pessoa que ficava falando sobre ambientalistas xiitas, né? Eu acho que era o termo que ele usava. E que a indústria da multa, que o IBAMA multava muito. Mas só para e pensa assim, tipo, cara, quando você sai, sei lá, tá indo de um lugar pro outro de carro, já que a gente está falando sobre bens privados, né? Se você excede o limite de velocidade, você recebe multa. E assim como se você acaba causando crimes ambientais, acaba infringindo leis ambientais, você vai receber a multa. Agora, adianta você querer remover o radar dali para continuar fazendo o que você faz? Não. É a mesma coisa para a questão do IBAMA e de outros órgãos reguladores, né? Fiscalizadores. Eu também. Se tem a multa, é porque alguma lei foi infringida. A gente pode até discutir se as leis são do jeito que deveriam ser, se deveriam ser mais permissivas, ou, no meu caso, eu acho que deveriam ser mais estritas, né? Mas não adianta você reclamar com quem tá te dando a multa. Você tem que parar para pensar no que você está fazendo, né? Sim, o problema nem é em relação à legislação que a gente tem. Eu acho que a legislação ela é boa. O que falta é justamente esse consenso da população e a fiscalização, né? Então, você ter um investimento dos órgãos ambientais para você poder fiscalizar, você ter estrutura para fiscalizar essas infrações ambientais. Quando a gente pega, por exemplo, o desmatamento, que é um tema super em alta e que a gente teve um aumento estratosférico, assim, né, nesses últimos tempos. Nos últimos 25 anos quando a gente pega, assim, de infrações, né, de multas que foram dadas, 1% de multa do desmatamento foi paga. 1%, gente. Então, tipo, isso reflete claramente no cenário que a gente está atualmente, né, de você possivelmente ter uma Amazônia que mais libera CO2 do que ajuda a gente a manter esse CO2 na Terra. Eu só quero deixar claro que eu não quis dizer que o problema era o IBAMA, eu quis puxar para não caiam nesse papo, entendeu? Porque ano que vem tem eleições, esse papo vai voltar
à tona e o buraco é muito mais embaixo, não é tão simples assim. Eu queria, assim, pontuar que muitas vezes a gente também fica nesse dualismo, né, de público e privado, né? Fica como se isso fosse as únicas duas opções que a gente tem, quando na verdade a gente pode ir além disso, né? Obviamente o Harding, ele tem limitações de acordo com a época em que ele vivia. Inclusive, isso, se a gente for pegar o contexto, é um contexto do que de quando você tem aquela discussão populacional. Como é que chama o autor? Malthus. Você tem toda essa preocupação populacional, você tem uma lógica extremamente conservadora em relação aos sistemas, né, onde você tinha toda essa preocupação com recursos naturais, população crescendo, e até um discurso um pouco eugenista, né, quando a gente pega o Harding em si e toda a linhagem aí, né, mas, né, vamos colocar ele na caixinha do tempo dele. Trazendo aqui para o nosso tempo, inclusive a gente tem uma ganhadora do Prêmio Nobel que discute e rebate muito desses argumentos, que foi a Eleanor Ostrom, né, e ela trouxe muito bem essas outras vias, a terceira via. Brincadeira. Mas ela trouxe, né, as outras possibilidades para a gente solucionar esses dilemas da tragédia dos comuns, né? E aí, quem tiver curiosidade, vai ver lá que tem principalmente 8 boas práticas aí que a gente pode aplicar quando a gente fala de bens comuns, e um deles a gente já falou aqui, né, que é a implementação de decisões coletivas, esse monitoramento, autonomia local. Então, quanto mais atores você conseguir chamar para essa conversa e dar essa autonomia local, e obviamente você ter uma equivalência proporcional entre benefícios e os custos, né? Porque não adianta você querer chamar todo mundo para conversa, mas os benefícios ficar só entre meia dúzia e o resto ficar só com os custos disso, né? Só o prejuízo. Então, isso tem que ser proporcional para a gente ter uma boa equivalência e para a gente ter uma boa conversa, né? Redução de conflitos aí quando a gente está falando de bens comuns, de recursos naturais. Então, ela traz uma série de boas práticas que eu recomendo fortemente quem tiver curiosidade ler, mas principalmente ela acaba suscitando o que outros autores vão trazer também, a questão da governança, né? A importância de você trazer todo mundo para a conversa e a importância da participação pública quando a gente está falando de uma coisa que é para todo mundo. Então, não é para meia dúzia decidir ou ficar com esses benefícios do que deveria ser para todos. Então, de novo, a gente vai falar sobre política, né? Eu acho que dá. Porque quando no nosso sistema político atual, a gente tem que tomar muito cuidado com a representatividade que a gente está dando nos nossos congressos, né? Principalmente. A gente tem que ter as autonomias locais, mas a gente também tem que escolher representantes que saibam o que estão fazendo ali, né? Eu acho que agora acho que deu para conversar bastante, né, sobre a tragédia dos comuns, né, e os nossos bens comuns aí. Eu espero que os ouvintes tenham conseguido linkar aqueles 3 casos que eu falei no começo, né, da Braskem, das mudanças climáticas e do agronegócio, né? Sim. E também que eles sejam capazes de enxergar outros casos de tragédia dos comuns no dia a dia. E discursos relacionados também às tragédias dos comuns, né, os nossos bens comuns. Eu acho que é importante a gente identificar o que é comum, né, da sociedade, a gente poder conseguir manter eles públicos, né, ou em outros formatos aí de autonomia, mas eu acho que a partir do momento que a gente consegue reconhecer esse recurso que é comum a todos, a gente consegue trabalhar em cima para mantê-los, né. Sim, exatamente esse o ponto, né, que a gente consegue manter, só a gente se organizar e cuidar deles. Então não caiam naquele papo se alguém, amiguinho seu, chegar falando que só porque é público não dá para cuidar. Não caiam nesse papo, hein? Dá sim. Exato, gente. O poder público, ele serve aí para distribuir e manter, né, esse acesso de todos, né, o que deveria ser de todos, ser de fato de todos. Apesar da gente ter alguns percalços aí, a gente, quando coloca na ponta do lápis, a gente vê que algumas coisas não devem ser privatizadas. E é isso, eu acho que a gente fica. Não sei se vocês querem falar mais alguma coisa, mas acho que a gente fica por aqui. Esse é o nosso último episódio do ano, né? Finalmente férias! Depois de 2 anos, hein, galera? Passou rápido. Aqui é trabalho escravo, tá? A gente fala de sustentabilidade e tal, mas aqui é trabalho escravo.
A gente vai ter férias finalmente. Exatamente. Um tempinho aí. Então, em dezembro a gente não vai ter episódio. Janeiro já tem ou só em fevereiro? Janeiro tem, né? Na verdade vai sair dia 3, então dezembro meio que vai pegar... Dezembro tem. Novembro e dezembro é um bolão. É o combo do Natal. O combo do Natal. Então, de novo. Dezembro tem episódio, janeiro não tem. Em fevereiro a gente volta, certo? Exato. Exatamente. Mas isso não impede de vocês revisarem todos os nossos 20 episódios, tá? Porque tem muita coisa legal lá tanto no YouTube quanto no Spotify, as outras plataformas, as nossas redes sociais, né? Então segue a gente lá, curte, comente, porque a gente faz esses conteúdos com muito carinho e dá trabalho, né, gente? Dá, viu? E pro ano que vem a gente tá planejando algumas novidades, mas para saber exatamente quais são, vocês vão ter que ficar atentos às nossas redes sociais, que assim que a gente tiver pronto, a gente solta lá e eu sei que vocês vão gostar. É nome misterioso, né? É nome Sempre. misterioso. Ele segue no Sempre misterioso agora. Então é isso, gente. A gente fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Bom dia a todos que estão nos ouvindo. Uma boa tarde. Boa noite, boa madrugada.